Bom, então bom dia a todos. A gente vai continuar aí, né, a nossa aula sobre síntese de proteínas, ou também chamada de síntese proteica, tá? Então a gente está entendendo como que a célula consegue que as organelas, que os funcionários produzem as substâncias que a célula precisa, que a célula exige que seja produzido. Então, os funcionários, que são os ribossomos, os funcionários que produzem, né, a substância, que produzem as proteínas, eles vão seguir ordens, eles vão seguir comandos que saem do núcleo, né? Se a célula tem membrana nuclear, esses comandos vão sair do núcleo, vão para o citoplasma, e lá no citoplasma, esses funcionários, que são os ribossomos, vão ler aí a ordem para poder produzir a proteína, tá bem? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, que é isso que eu estou ensinando desde semana passada, né, nas nossas aulas aí. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês de uma imagem que eu quero muito que vocês desenhem essa imagem no caderno de vocês como forma de estudo. Não é para desenhar agora. Agora é para prestar atenção, é para olhar para a tela e prestar atenção no que eu vou explicar. À tarde, vocês revejam esse vídeo e façam um desenho aí no caderno de vocês, tá? Quem ainda não fez. Bom, na aula passada, deve estar mostrando para vocês aí, compartilhando, já estou compartilhando minha tela aí, esse desenho da célula, né? E eu falo, na nossa última aula, eu estava explicando ele. Esse desenho está mostrando aqui o núcleo e aqui é o citoplasma. Então, a gente vai ver a ordem sendo construída aqui no núcleo e sendo enviada aqui no citoplasma, tá? Então, essa ordem, a gente vai entender como ela é construída, com base em que ela é construída e como ela é lida lá no citoplasma. Lembra aquele negócio que eu falei com vocês? Para imaginar um restaurante, o DNA é o nosso livro de receitas. Eu preciso que vocês tenham aí essa analogia que eu fiz do restaurante, dos cozinheiros, né, do cardápio do restaurante, para entender o restante desse desenho, que eu comecei a explicar na aula passada, mas eu preciso terminar nessa aula, porque isso aqui é matéria do simulado e é matéria básica para vocês entenderem as próximas aulas que virão, tá? Então, olha lá, eu falei com vocês, né, que o DNA, ele é um material genético grande, ele tem duas fitas, né, e ele é muito grande. Nele, eu tenho as informações, a receita de todas as proteínas que a célula é capaz de produzir. Então, por isso que ele, no meu restaurante, ele seria o livro de receita. Todas as receitas que o cozinheiro do restaurante, o dono do restaurante, é capaz de fazer, né? Então, lá tem a receita de tudo que o restaurante pode fazer. Porém, o restaurante não faz tudo toda hora, todo dia. O restaurante, ele seleciona, ele escolhe daquele livro o que ele quer para produzir no cardápio de hoje. Depois ele escolhe o que ele quer para produzir no cardápio de amanhã, né? E assim por diante, tá bem? Então, aqui estou mostrando para vocês, ó, tá? O DNA, que seria esse livro de receitas. Então, o nosso DNA, eu falei, ele é uma fita dupla. Nessa fita, então, imagine aqui, ó, nas minhas mãos e braços, eu tenho o açúcar e o fósforo, que são as substâncias químicas que constituem a fita do DNA, a lateral do meu DNA, tá? Aqui no meio, tá bem? Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas aqui no meio eu tenho substâncias chamadas bases nitrogenadas que formam ali, ó, que nem um quebra-cabeça, um encaixe ali no meio. Então, o DNA, né, ele tem a fita e ele tem aquela parte ali no meio de substâncias que estão ligadas, tá bem?
Essas substâncias que estão ligadas são as bases nitrogenadas, que são 4 tipos. É a adenina, que a gente simboliza pela letra a timina, que a gente simboliza pela letra T, a citosina, que a gente simboliza pela letra C, e a guanina, que a gente simboliza pela letra G. E como que elas formam esses casaizinhos lá no meio da fita do DNA, Amanda? Eu falei para vocês, lembra dos 2 cantores aí? Aguinaldo Timóteo. Significa que lá no DNA, se eu tiver o A desse lado, do lado de cá, quem vai casar com A é a letra T, né? Aguinaldo Timóteo, para ajudar vocês a guardarem. É a adenina com a timina, tá? E a citosina com a guanina, né? Então é a Gal Costa, é a guanina com a citosina ou vice-versa. Isso, gente, no DNA, tá? Porque vai ter uma mudança de base nitrogenada quando a gente for falar do RNA. Então, presta atenção. No DNA, que é aquela fita maior, que tem a receita de todas as proteínas que a célula é capaz de produzir, que tem fita dupla, ele é feito de açúcar e fósforo nas bordas dessa fita, e ali no meio eu tenho as bases nitrogenadas se ligando em parzinhos. O A com T ou T com A, vice-versa, né? E o C com G e o G com C, tá bem? Bom, só que isso é no meu DNA, que é o meu livro de receita, que tem receita de tudo. Eu não posso mandar o livro todo para os cozinheiros fazerem, porque é muita comida para um dia só e não precisa daquilo tudo, senão eu estou desperdiçando. Né? A mesma coisa é aqui a célula. Ela não vai mandar produzir todas as proteínas que ela consegue produzir de uma vez, não. Ela vai aos poucos, né? Então, hoje ela escolhe para produzir essas proteínas, amanhã ela escolhe outras, né? Então, eu preciso escolher lá no meu livro de receita quais receitas vai ser o cardápio de hoje, a comida que vai ser feita no meu restaurante hoje. A mesma coisa é aqui na célula. Eu tenho meu DNA enorme com um monte de receita de proteínas que a célula consegue produzir. Porém, a célula vai escolher qual proteína ela está precisando agora, qual proteína é de urgência, ela precisa produzir para agora, tá? E aí ela escolhe, então tá lá o meu DNA. Depois que eu escolho qual receita que eu vou produzir, o que acontece? Eu tenho enzimas ali que vão desenrolar o meu DNA, por isso que eu desenhei essa parte aqui, ó, reta, tá? Ela era assim, e o que aconteceu? Eles desenrolou para poder ler aquela receita que foi escolhida. É a mesma coisa um livro. Você não abre o livro para ler lá a receita que você vai mandar para os seus cozinheiros fazerem. Você não tem que abrir o livro. Como é que você vai ler a receita do livro se o livro se mantiver fechado? A mesma coisa é aqui. A fita de DNA que estava enrolada, ela é desenrolada para que seja mais fácil a leitura daquela receita que foi escolhida, daquela proteína que vai ser produzida. Então, aqui no meu exemplo, eles escolheram esse pedaço aqui, ó, que começa com a base nitrogenada T e acaba com a base nitrogenada T também, tá? Então, esse é o pedaço que eu escolhi do meu DNA. Só que o que acontece? Eu não posso pegar esse pedaço, cortar ele e mandar lá para os meus cozinheiros. Senão, o meu livro de receita vai o quê? Vai acabando, eu vou perdendo as receitas. Os cozinheiros jogam tudo que eu mando para eles leem e jogam o papel fora, né? Lá no meu restaurante. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso mandar, né, essa página original do meu livro de receita para os ribossomos. Eu vou ter que copiar essa receita
num papel solto. Então, eu abri o meu livro, todo mundo já fez isso, né? Quando a gente está lendo um livro que a gente gosta muito da mensagem, da frase, eu tenho um caderno assim. Eu tenho um caderno só de frases de livros. E aí eu tô lendo um livro, gostei dessa frase aqui, eu vou lá e escrevo nesse meu caderno só de mensagens de livros, tá? É isso que está acontecendo aqui, ó. O DNA tá aqui a mensagem dele, e aí eu vou escrever numa folha solta para essa folha eu mandar lá para os cozinheiros. E aí, quando eu pego o DNA é a minha base, é o meu livro, é de onde eu vou copiar, digamos assim, né? Vou me embasar para escrever o meu resumo. E aí, o seu resumo é o quê? É o RNA mensageiro. Quando você tem o DNA, que é essa fita dupla, grande, e você vai construir o RNA mensageiro, que é a fita simples, é a única fita que é menor, resumida, né? Esse processo é chamado de transcrição. E aí que começa a nossa aula de hoje. Como que eu vou fazer a minha transcrição? Vamos fazer aqui juntos, tá? Uma diferença, mais uma diferença que eu quero falar com vocês, e é isso que você vai ter que corrigir no seu desenho, Luísa aí do primeiro ano, é que o RNA mensageiro, ele não tem casalzinho de base nitrogenada. Ele vai ter a base nitrogenada sozinha. Então, ele tem o açúcar e o fósforo e uma base nitrogenada. Só que para você descobrir qual é a base nitrogenada que vai compor o RNA mensageiro, você precisa olhar como base o seu DNA. Então, vamos fazer junto aqui, ó. Eu falei na aula com vocês que o DNA é 4 bases. É o A com T e o C com G. No RNA mensageiro, a única base nitrogenada que muda é que eu não vou ter mais a letra T no RNA mensageiro. Eu não tenho timina. Toda vez que eu teria que colocar uma timina no RNA mensageiro, não tem timina. Eu vou colocar uma nova base nitrogenada, que é representada pela letra U, que é a uracila, tá? Então, como que eu vou fazer a transcrição? Vamos lá, ó. Eu peguei o DNA, que é o meu livro de receita, que tem todas as receitas de proteínas que a célula é capaz de produzir. Eu escolhi, né, a parte que eu vou, a receita que eu vou produzir, então eu desenrolo aquela parte que eu escolhi e vou começar a escrever aquela receita num outro papel, né, num outro formato, que é no formato de RNA mensageiro. Como que eu vou escrever? De 3 em 3 letras que eu vou escrever. Se aqui, ó, a minha primeira letra é o T de Timina, a Amanda falou que o casalzinho é Aguinaldo Timóteo, é o A com T. Se aqui é o T, a primeira letrinha que eu vou colocar aqui é quem casaria com T. Então, aqui eu só vou colocar a letra A, somente a letra A, que é quem casaria com T, tá? Por que casaria? Porque aqui no DNA, o T já está casadinho com outra letra A, tá bem? Eu estou construindo o RNA mensageiro com base nesse lado da fita do DNA. Então, se aqui é T, aqui eu vou colocar a letra A. Se aqui é A, aqui eu teria que colocar a letra T, mas como eu estou construindo RNA mensageiro, RNA não tem timina, não tem o T, eu vou colocar aqui no lugar a letra U de uracila, tá? E assim por diante, ó. Se aqui é o C, quem casa com o C, quem casaria com o C é o G. Então aqui é o G. Então aí eu li as 3 primeiras bases nitrogenadas do DNA e construí as 3 primeiras bases nitrogenadas do meu RNA mensageiro, que é a minha mensagem, é a minha ordem que vai sair do núcleo e ir para o citoplasma, tá?
Tá claro até aqui, gente? Tá todo mundo entendendo? Sim. Tá. Vou continuar construindo o meu RNA mensageiro, tá bem? Então, aqui, ó, com base no DNA. Se aqui no DNA é letra C, quem casa com C é o G. Então, aqui eu coloquei G, ó. C de novo, G aqui de novo. Aqui apareceu um C, um G, desculpa. Então, aqui vai aparecer um C, tá? Então, já li as 3 próximas letrinhas do DNA e construí as 3 letrinhas do RNA mensageiro. Vou continuar, ó. Se aqui é C no DNA, aqui é o G. Se aqui é A no DNA, aqui quem casa com A é o T, mas não tem timina no RNA. Então eu vou ter que colocar o U. A mesma coisa aqui, ó, apareceu A de novo. Então é o U de uracila. Apareceu A de novo, o U de uracila. Aqui apareceu o T. Quem casa com o T é o A. Então, A aparece aqui no RNA mensageiro. Assim, eu consigo construir o meu RNA mensageiro. Então, presta atenção. Com a fita do DNA e as letrinhas, essas bases nitrogenadas do DNA, elas vão servir de base, né, para eu construir o RNA mensageiro. Quando eu faço isso, isso que a gente acabou de fazer aqui juntos, é o que eu chamo de transcrição. Quem faz isso é essa enzima aqui, ó, chamada RNA polimerase, tá? Ela que vai lendo letrinha por letrinha e vai construindo do outro lado o RNA mensageiro. Então ela vai escorregando aqui, ó, tá? Ela vai descendo nessa fita, e aí vamos supor, aqui é a fita, né? Aí ela tá descendo. Olha, encontrei o T. Vou construir, então, o RNA mensageiro, vou colocar um A lá. Olha, a próxima letra é um A, então vou colocar um U lá no meu RNA mensageiro. E aí ela vai descendo aqui, lendo o DNA e construindo o RNA mensageiro. Por isso que ela chama RNA polimerase, porque o nome é sobre aquilo que ela constrói, tá? Como ela constrói o RNA, ela é a RNA polimerase, tá bem? Bom, o que eu tenho que saber, Amanda? O nome do processo de DNA para transformar em RNA, esse processo é chamado de transcrição, tá bem? E como que a gente faz isso? Do jeito que eu acabei de explicar. Vai lendo aqui cada letrinha e vai construindo o seu RNA mensageiro. Quando vocês fazem isso, vocês fizeram a transcrição aí. Só que eu preciso contar uma coisa para vocês. Tem coisas aqui, ó, tem letrinhas aqui nesse RNA mensageiro, que é como se fosse o seguinte: imagina que eu fosse escrever uma redação para a professora de vocês, e eu não sou uma aluna que lê muito. Então, eu não sou boa para escrever, porque só é bom para escrever quem lê muito. Que aí é cheio de ideia, a imaginação é fértil, né? A pessoa sabe argumentar, tem várias coisas para dizer ali na redação. Como eu sou uma aluna muito fraca, que eu não sei, eu leio pouco, então eu não sei argumentar, eu vou escrever assim a minha redação para Lídia. Esqueci o nome da não, é Adriele, o nome da professora de redação. Lídia. É Lídia? Lídia. Então vamos supor que eu vou escrever minha redação para a Lídia. Nossa, a Lídia falou que tem que ser 30 linhas. Ai, mas eu só consegui escrever 10. Não sai mais nada, eu não sei o que eu vou escrever. Já sei. Eu vou escrever em uma linha, pular duas, escrever na quarta linha, pular 5, escrever na outra linha. Aí o meu texto vai ficar enorme, vai dar uma folha de caderno, tá? Esse RNA mensageiro que se forma, ele é cheio de espaços vazios, espaços que não dizem nada. É aquela famoso encheção de linguiça lá na redação. Você fala ali, só que você não tem nada para falar e você precisa das 30 linhas.
tá? O que acontece? Esses espaços que não levam a nada são chamados de introns. Eu costumo chamar eles, eu apelidei eles de intrusos, né? Intruso é aquela pessoa que você está conversando ali, chega, né? Tá ali para atrapalhar, porque não acrescenta em nada na conversa, tá? Então, uma pessoa intrusa, ela se mete e onde ela não acrescenta, aonde ela não enriquece, onde ela não troca nenhuma opinião. Tá? A mesma coisa é aqui no RNA mensageiro. Esse primeiro RNA mensageiro aqui, ó, ele é cheio de introns, segmentos, então são essas letrinhas que, ó, estão ali para encher linguiça, estão ali para ocupar espaço, não levam a nada. E aí, imagina se eu entregar uma redação cheia de linhas vazias. Eu estou desperdiçando folha. Eu poderia ter feito minha redação na metade da folha, tá? E aí, gente, é a mesma coisa que a célula faz aqui. Ela fala assim, mas não, tá cheio de espaço vazio. A Lídia, né? Ela falou, eu não, aqui, ó. Luísa me entregou uma redação que só tem 10 linhas, ela acha que eu vou considerar, porque ela escreveu em uma folha de caderno e a folha de caderno é 30, eu vou contar só as linhas que ela preencheu. Ah, ela preencheu 10 linhas, então a redação da Luísa não tem 30, tem 10 linhas. A Lídia cortou os espaços em branco e contou só as linhas que a Luísa escreveu e viu que a redação dela não tinha 30, tinha 10 linhas. A mesma coisa vai acontecer com esse RNA mensageiro que está cheio de espaço vazio, que está cheio de introns, de intrusos. Nós vamos cortar a parte intrusa. Amanda, e como que chama a outra parte, que é a parte que realmente faz diferença, é a parte importante? Essa parte é chamada de exons, tá? Então, os exons, lembra de X-Men, que é importante, é legal, é bom de ver, tá? Os exons são o que faz diferença, o que é importante, o que tem poder de levar a mensagem do núcleo para o citoplasma. Os introns, os intrusos, eles precisam ser cortados ali do meio para sair dali. E aí, gente, é isso que acontece. Tem uma enzima que ela parece uma tesoura, tá? Ela pega o RNA mensageiro e fala assim, ó, essa parte é intrusa, vamos cortar isso aqui. Essa parte aqui também é intrusa, vamos cortar isso aqui. E aí, depois que ela corta e retira os introns, os intrusos, ela vai ligar os exons. E aí, quando ela liga os exons, aquele RNA mensageiro que era deste tamanho, vai ficar deste tamanho. Porque eu tirei os intrusos e liguei a parte importante, que são os exons. É a mesma coisa no exemplo da redação da Luísa. Eu tirei as linhas em branco, né? E uni as linhas escritas. E aí eu vi que a redação da Luísa, as linhas escritas, era curtinha, só 10 linhas que ela escreveu. Esse processo que o RNA mensageiro, né, vai sofrer a retirada dos intrusos, dos introns, e vai ter os exons ligados, ou seja, ele vai, né, ficar só o que é fundamental, o que é importante. Esse processo é chamado de splicing. Então, o splicing é quando aquele primeiro RNA mensageiro que tem um monte de coisa ali no meio, um monte de intrusos, vai ser retirados os intrusos, os introns, e eu vou emendar os exons. Splice em inglês significa emenda, emendar. Então, eu vou emendar os exons. Aí o meu RNA mensageiro vai ficar o quê? Menor. É esse RNA mensageiro, ele é chamado de funcional, porque é ele que vai sair do núcleo e ir para o citoplasma, tá? É esse RNA mensageiro funcional que vai sair aqui do núcleo, né? Depois que ele perdeu os seus
intrusos, vai ficar só os exons aqui, um emendado no outro, e aí ele vai vir aqui para o citoplasma. Quando ele chega lá no citoplasma, os cozinheiros, que são os ribossomos, vão ler esse RNA mensageiro funcional, porque só tem informação importante, né? E vai falar assim: oba, a nossa ordem chegou. Vamos ler a nossa ordem aí para produzir a comida de hoje. Então, o ribossomo, ele fala assim: vou ler esse RNA mensageiro que chegou aqui no citoplasma para eu produzir a proteína de hoje, a proteína que precisa ser produzida agora, tá? Bom, o ribossomo, gente, é essa bolinha. Eu costumo falar que são duas bolinhas, né? Uma menor e a outra maior, assim, ó. Isso é o ribossomo. Ele é feito de RNA ribossômico, tá? Depois eu explico isso melhor para vocês, mas no final da aula, né? Então, o ribossomo ou RNA ribossômico é essa bolinha, é o nosso cozinheiro. Ele vai ler o RNA mensageiro, então ele vai escorregar em cima do RNA mensageiro e vai construir a proteína, tá bem? Então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, coloquei de amarelo o ribossomo e o nome dele, para vocês saberem que tudo que está em amarelo é o ribossomo, tá? Esse ribossomo, ele é produzido aqui, ó, no nucleolo. O nucleolo é uma região do núcleo, uma nuvem, uma mancha escura lá dentro do núcleo. Esse nucleolo produz os ribossomos e esses ribossomos saem através dos poros, do buraquinho aqui da membrana nuclear e vem para o citoplasma. Aqui no citoplasma que o ribossomo vai ler o RNA mensageiro. Então, olha que legal, tá? O RNA mensageiro sai do núcleo e o ribossomo sai do núcleo também. Eles só se encontram para que o ribossomo leia o RNA mensageiro, eles só se encontram no citoplasma. Então, o encontro para ler a receita só acontece no citoplasma, tá? Então, aqui o ribossomo, ele vai ler a receita aí, tá? Minha aula tá acabando, mas eu só vou terminar de explicar esse desenho aqui, tá bem? Ele vai ler essa receita. E como, Amanda, que o ribossomo vai ler essa receita? Ele vai lendo essas três letrinhas que saiu aqui, ó. Essas três letrinhas do RNA mensageiro, o ribossomo ele só consegue ler de 3 em 3 letrinhas. Então, olha aqui, ó. As primeiras 3 letrinhas do RNA mensageiro, nós chamamos de códon. Então, esse trio de letras no RNA mensageiro chama códon. Esse trio de letras no DNA chama tríade. Coloquei aqui de lápis no meu desenho para vocês saberem que o nome muda, mas são as 3 letrinhas. 3 letrinhas no DNA é tríade, 3 letrinhas no RNA mensageiro é chamado de códon. Então, o ribossomo, ele vai ler essas 3 letrinhas, né? Esse códon aí. Quando ele lê essas 3 letras, ele lê e fala, nossa, AUG. AUG, então eu preciso de o transportador, eu preciso daquela pessoa trazer o ingrediente para mim. Ai, mas qual pessoa vai trazer o ingrediente para mim? Né? Ele olha um transportador, que é esse garfinho aqui, ó, parece o garfinho do capeta, tá? Esse garfinho, ele tem 3 letrinhas também. As 3 letrinhas desse garfinho, o garfinho, gente, chama, na verdade, RNA transportador, porque ele transporta os ingredientes que o ribossomo vai usar para produzir proteína, para fazer a proteína. E aí o ribossomo, quando lê isso aqui, ó, A, U, G, ele fala assim, nossa, eu preciso do transportador que vai encaixar perfeitamente aqui. Se eu tenho o A, U, se eu tenho aqui A, U, G, eu preciso do transportador que tem as letras
UAC. Aqui corrijam para mim, aqui é C, tá? Eu vou precisar do transportador que tenha UAC. É do ingrediente que esse transportador está trazendo, que vai ser o primeiro ingrediente que eu vou usar aqui na minha receita. E aí o ribossomo, quando ele lê isso aqui, ó, A ou G, ele vê aquele monte de transportador aqui no citoplasma, um monte de garfinhos do capeta no citoplasma, ele vira e fala assim, nossa, eu preciso de você, você que tem o UAC, vem cá, traz esse ingrediente que você tá nas costas aí, que eu preciso desse ingrediente. Aí o transportador traz um ingrediente, que é essa bolinha aqui, que são os aminoácidos. Então, o RNA transportador, ele transporta o ingrediente, que é o aminoácido, tá? Depois que ele entrega, ele chega e falou, ô ribossomo, você me chamou? Nossa, aqui o meu ingrediente, toma. Agora eu vou lá voltar para o meu serviço. Se você precisar de mais, você me chama. E ele entrega para o ribossomo essa bolinha, que é o primeiro aminoácido, o primeiro ingrediente para a gente fazer a proteína. Depois disso, gente, o que acontece com o ribossomo? Ele escorrega e vai ler o outro códon, as outras 3 letrinhas aqui de baixo. E aí, ó, imagina agora que o ribossomo tá aqui, ó, lendo essas 3 letrinhas aqui de baixo. GGC. Ele lê e fala, nossa, GGC, eu preciso do RNA transportador que tenha as letras. Para encaixar aqui, ó, do outro lado, tem que ter CCG. Aí ele encontra, ele vê o RNA transportador que tem aqui, ó, né, no garfinho, CCG. Ele fala: oi, você, CCG, vem cá, tô precisando de você, traz esse aminoácido que você tem aí para mim, preciso dele agora para misturar na minha receita. E aí o RNA ribossômico traz, então, chama, né, esse transportador que vai entregar a segunda bolinha, o segundo aminoácido aí, tá? E aí o ribossomo vai unindo essas bolinhas na bundinha dele aqui, ó. Tá vendo esse colarzinho de pérola se formando na bundinha do ribossomo? É assim que ele faz a proteína. Depois que ele chega aqui no final, tá? Acabou, aí o ribossomo solta da fita, tá? Ele larga para ele ler outra fita que vai estar saindo aqui do núcleo e ele solta aquele colarzinho de pérola, né? Que ele uniu. Cada pérola é como se fossem os aminoácidos, tá? Essas bolinhas tragas pelo RNA transportador, tá bem? O RNA transportador, ele é reutilizável. Então, depois que ele deixa o aminoácido, ele sai dali para poder buscar mais aminoácidos. E esses aminoácidos a gente pega, ó, é do que a gente come. Tudo que a gente come, né, é diminuído em aminoácido e entra dentro da nossa célula e fica ali no citoplasma para poder ser utilizado, tá bem? E esse ribossomo, ele vai poder ler outra fita de RNA mensageiro funcional que sair aqui do núcleo, tá bem? Bom, pessoal, esse processo, para a gente encerrar, quando o ribossomo ele está lendo o RNA mensageiro, chama o transportador, tá? E vai unindo os ingredientes que o transportador trouxe, os aminoácidos, um no outro, para construir a proteína. Esse processo é chamado de tradução. Então, o que eu expliquei nesse desenho para vocês hoje foi 3 processos: transcrição, que é do DNA, a gente construir o RNA mensageiro, o primeiro RNA mensageiro. Splicing é quando eu vou retirar desse primeiro RNA mensageiro os intrusos, os introns, e vou deixar emendar só os exons. E tradução é quando esse RNA mensageiro funcional que só tem exons vai ser lido, né, pelos ribossomos, e aí o ribossomo vai unindo aqui na sua bundinha os aminoácidos e assim construindo a proteína. Então, a tradução é quando o ribossomo lê
o RNA mensageiro e consegue produzir o colarzinho de pérola, consegue produzir a proteína aí, tá? Bom, é isso a explicação da aula de hoje. Eu vou deixar essa aula salva para vocês reverem, voltarem, anotarem quantas vezes quiserem, porque é assim que a gente grava, é assim que a gente aprende o conteúdo, tá bem?